abrindo o dia de hoje com o tema que é o tema principal do congresso, do PsiPro, empreendedorismo na área da psicologia, que é um tema, o Bruno Rodrigues, para quem assistiu ele ontem, né, falou muito bem, eu adoro ele, sou fã, sigo, mas é um tema novo, é um tema ainda bem inexplorado ainda, né, e é um tema que a gente precisa pensar mais, é uma área que a gente precisa pensar um pouco mais, essa área do marketing, do empreendedorismo. A gente não aprende a fazer isso na faculdade, então quem é estudante de psicologia vai precisar estudar um pouco mais sobre isso, né, sobre essa área do marketing, da venda, de captação, enfim. Não vou entrar muito nisso, porque vão ter outros palestrantes falando sobre o comportamento do empreendedor, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência de empreendedorismo dentro da psicologia. E o Adilson nos fez esse convite de apresentar o Consultório Play, que é um produto inovador, único, novo, né, moderno, que eu acho que é essa pegada muito do congresso que a gente está tendo agora, ok? Então, vamos lá. E eu vi aqui que no chat, agora eu não consigo mais ver o chat, porque eu estou compartilhando tela, mas eu vi que muitos estão querendo ser sorteados no dia de hoje, e aí quando eu estava preparando, né, aqui a apresentação, a gente pensou em sortear esse recurso terapêutico, que eu vou dar de graça para vocês hoje. Então, não é sorteio, todo mundo vai receber, está no nosso site só para assinantes, tá? E a gente resolveu abrir aqui para vocês, para quem está assistindo a palestra, ensinar um recurso terapêutico. Mas eu já vou explicar o que é recurso terapêutico, o que é tudo isso, que é o Consultório Play, tá bom? Então, vocês vão ganhar, e até o final do mês, também a gente deixou 3 recursos terapêuticos abertos para degustação lá no nosso site também, tá bom? Então, quem não for sorteado aqui vai sair ganhando de alguma forma, ok? Bom, vamos lá? Eu sei que no final vão ter um tempo de perguntas, mas se for alguma coisa urgente, pode abrir aqui, tá bom? Eu vou respondendo. Vamos lá, eu deixei aqui para vocês, para quem for assistir a palestra no YouTube, ou para quem quiser tirar um print da tela aqui, o meu currículo, o currículo também do Reinaldo, que é o meu sócio no Consultório Play. Não vou passar ponto a ponto, porque não vem ao caso aqui agora, mas no geral, por que a gente deixou o nosso currículo aqui? Porque a gente está há mais de 20 anos na psicologia, fazendo desenvolvimento humano. Eu também tenho uma experiência de 15 anos na área de RH, na área do corporativo, que me ajudou muito nessa questão do empreendedorismo, de processos, procedimentos, de aprender com outros departamentos, aprender com outros olhares. Eu acho que tem algum microfone aberto aí, se o suporte puder fechar. Eu já fiz parte, né, de auditoria dentro de RH, eu já fiz parte do departamento de qualidade, então isso, esses saberes complementares nos faz muito bem, inclusive dentro do consultório, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Adilson, você vê para mim, por favor? Quem está com o microfone aberto? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui o microfone. Deu? Porque eu não estava conseguindo aqui fechar. Então, vamos lá. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no nosso currículo. Mas antes de começar a falar especificamente sobre a minha experiência com o Consultório Play e outras também que eu tenho, eu vou deixar essa foto aqui para vocês. Eu adoro, eu tenho ela comigo, já usei muito, passo para algumas pessoas dentro da psicologia também darem uma olhadinha, a gente falar sobre isso. Como nós não falamos sobre marketing, administração, financeiro, empreendedorismo dentro da faculdade de psicologia, para nós é um desafio maior, né? Mas, de qualquer forma, quem está pensando em empreender, eu gosto muito dessa imagem aqui em cima, o rapaz na bicicleta, achando, né, que vai ser um desenvolvimento linear, aquele seu produto, aquela sua ideia, e que ele vai chegar à linha de chegada ali facilmente. Mas a realidade é diferente, né? Tá aqui embaixo. Ela é bem tortuosa, tem alguns obstáculos, mas não significa que não dá certo, né? Por isso, é muito importante que vocês, né, e o Bruno falou ontem que
o empreendedor, né, o empreender não é algo intuitivo, né, ele é algo pensado, ele é algo construído, e eu também acredito muito nisso, porém, eu acho que o motivo maior, né, tem que ser alguma coisa que nos motive, o que motiva a nossa ação, a nossa motivação, né, para enfrentar todos esses percalços daqui, desse caminho tortuoso, né, acreditar em nós, acreditar na qualidade do nosso trabalho, do nosso produto, né, e eu gosto de duas frasezinhas que mudam pouca coisa entre uma e outra, mas para mim faz muito sentido, né. Eu escuto muita gente falando, e dentro do consultório a gente também pega pacientes com essa demanda, né? Eu só vou fazer se for dar certo. Né? Eu quero uma garantia que vai dar certo para que então eu comece a fazer, para que eu invista, para que eu vá para o online, que seja, né? E aí eu penso muito o contrário, né? Eu acho que aquele que prospera, aquele que dá certo, ele faz até dar certo. Então, se não deu certo a primeira vez, por que não deu certo? Eu vou aprender com este meu erro, né? Ou vou fazer algum ajuste, e aí eu vou fazendo até dar certo. Então, principalmente para quem está na faculdade ainda, para quem está começando a sua vida profissional, pense muito nisso, tá? É fazer até dar certo, é a persistência, é fazer de novo, é acordar cedo, é investir, é estudar, né? É batalhar até dar certo. É claro que você vai fazendo ajustes no meio do caminho para encontrar o seu melhor caminho, né? Mas fez muito sentido para mim, essas duas frases fazem muito sentido para mim, e essa figurinha também, então eu vou deixar aqui para vocês também, ok? Mas vamos lá? O que é, então, o consultório Play? De onde ele, o que é, de onde veio, por que nasceu, né? O que ele se propõe? Então, pessoal, o consultório Play nasceu de uma necessidade que vocês, quem for para consultório, vai passar por ela, tá? Por quê? Quem for olhar lá meu currículo sabe que eu tenho esse trabalho, eu atendo aqui em consultório, estou no meu consultório agora. Eu trabalho numa escola de psicanálise, eu tenho um instituto de psicossomática, que o Reinaldo, meu sócio, também é sócio desse instituto de psicossomática, chama Câncer Sem Medo, ele vai dar a palestra de amanhã, e vai falar um pouquinho mais. Eu tenho o consultório Play, dou supervisão, tá? Então eu faço um monte de coisas e outras coisinhas mais, né? Transito ainda pelo RH de vez em quando. E aí o que eu escuto muito, 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 muito das pessoas que eu supervisiono, dos psicólogos que eu supervisiono é como fazer. Eu até consigo, dentro dos meus estudos, dentro da teoria que eu sei, de tudo que eu estudei na faculdade, eu até consigo saber o que fazer. O que eu tenho que fazer com aquele meu paciente, com aquela queixa que ele me traz, né? E ontem o Bruno disse, façam textos, divulguem conteúdo, chamem o paciente até vocês por conteúdo, agregando conteúdo, tá? E eu concordo, e eu já fiz muito isso, mas eu tenho uma preocupação nesse sentido, né, que eu tenho visto nesses 20 anos de consultório, nesses 20 anos de supervisão. Não adianta trazer o paciente para você, se você, muitas vezes, não sente, e às vezes não tem mesmo, recursos para trabalhar com esse paciente. Como eu vou trabalhar a ansiedade? Essa é uma pergunta muito frequente, Renata, eu já identifiquei que o problema é a ansiedade. Mas o que eu faço no consultório? Como que eu trabalho isso? Como que eu transformo a teoria toda que eu estudei em prática, né? E aí, algumas linhas de trabalho, enfim, de atuação dentro da psicologia, dão nomes diferentes. A psicanálise, que é a minha, chama de recursos terapêuticos. É o como trabalhar, o como fazer, né? Então, como é que eu começo a trabalhar a ansiedade? Como é que eu transformo toda aquela teoria em prática? Que caminho é esse, né? Que tradução é essa? Então, eu comecei a não ter agenda mais para dar supervisão para os psicólogos, não tinha mais horário, o Reinaldo não tinha mais horário, e a principal demanda desses psicólogos era recurso terapêutico, eu quero recurso terapêutico, né? Então, eles pagavam a nossa hora de supervisão para que a gente ensinasse o máximo de recurso terapêutico possível. E aí eu comecei a entrar em angústia, porque eu sabia que tinha muita gente precisando da minha ajuda, do Reinaldo também, ele não tinha mais agenda, eu também não.
não sabia muito também para quem indicar, né, que tinha uma bagagem grande de recursos terapêuticos. E aí, a agenda do psicólogo, como disse o Bruno também ontem, é limitada ao nosso tempo, ao tempo que a gente fica no consultório, né? E eu não conseguia mais atender. E aí, um dia, o Reinaldo tem parentes nos Estados Unidos, tem vários parentes lá, ele foi para os Estados Unidos em 2018, no finalzinho, foi passar o Natal lá, ele voltou com essa ideia lá, ele falou, olha, o que está bombando nos Estados Unidos é produto por assinatura, né? Ninguém mais vende um produto. Tudo lá está sendo vendido por assinatura. Que interessante e tal. Daí eu parei, pensei, nós dois olhamos assim um para o outro, falando, recursos terapêuticos, né? Então a gente, essa plataforma vem socializar, vem abrir, vem expandir todo esse nosso saber de recursos terapêuticos. É o trabalho na prática. Então nós gravamos nessa plataforma todos os recursos terapêuticos que a gente sabe, tem uma listona ainda para a gente gravar, já tem bastante lá, mas ainda tem uma listona para a gente gravar. Então, a gente grava em forma de vídeo, passo a passo, super mastigado, quando aplicar, para quem aplicar, qual o objetivo, como aplica, o passo a passo, como faz o fechamento, como aprofunda, né? Então, tá tudo lá. E aí, então, a nossa angústia melhorou, porque agora a gente pode oferecer esse serviço que antes ficava muito limitado à nossa agenda, então a gente pode oferecer para mais pessoas, ok? Então, o consultório Play é isso, tá? E eu entrei na psicologia, eu me apaixonei pela psicologia, primeiro pela lógica do psiquê, eu sou apaixonada, sentar comigo para conversar sobre psicologia, sobre psicanálise, sobre qualquer linha da psicologia, eu passo horas falando sem me cansar, adoro. E também, com o intuito, eu tinha uma orientação muito grande de ajudar pessoas, ajudar a transformar vidas, né? Trazer qualidade de vida, trazer plenitude, trazer harmonia, trazer saúde emocional. Então, meu trabalho hoje é ajudar quem ajuda, né? Eu dar ferramentas para esses terapeutas, para esses psicólogos, porque atenção, a gente fez de um jeito que não precisa ser psicanalista, tá? Eu tenho a minha formação em psicanálise, mas também eu leio um pouco de tudo, né? Tenho a formação em psicologia, mas a gente fez de uma forma a abranger a maioria das teorias e depois você aprofunda segundo a sua linha específica de trabalho, tá bom? Mas a gente dá tudo o que vocês precisam, depois cada um aprofunda do jeito que quiser, ok? Vocês vão ver daqui a pouquinho no recurso terapêutico que eu vou socializar aqui com vocês, ok? E lá dentro do site a gente organizou esses recursos terapêuticos como se fosse uma Netflix, tá? Então vocês vão procurando ali pela capinha do recurso, pelo nome do recurso, eu vou mostrar daqui a pouquinho a carinha do site para vocês, ok? Então vamos lá. Muita gente me pergunta no Instagram, né? Então, o que é um recurso terapêutico? Renata, me explica um pouco melhor. Isso é uma pergunta que chove, né? Eu vou gravar ainda vários vídeos explicando melhor, porque algumas linhas chamam de técnica, outras de atividades, outras de exercício, outras de vivências, estratégias, enfim, né? Nós procuramos chamar de recursos terapêuticos porque faz mais sentido para nós esse nome, ok? E qual que é o objetivo desses recursos, que é a teoria transformada em prática mesmo para usar no dia a dia? É o que eu falei, eu já supervisionei muita gente, conheço muitos psicólogos, muitos terapeutas, e alguns vêm, puxa, o meu paciente desistiu, meu paciente diz que nós estamos patinando, né? Eu não consigo acessar meu paciente, ou eu sinto que eu não estou avançando com os meus pacientes, né? Os recursos terapêuticos vêm para isso, para ajudar nesse sentido, tá? Então, quem é estudante, quem está indo, né, em direção a atendimento em consultório, quem já atende, vai entender o que eu estou dizendo. Eu, na faculdade, já ficava perguntando para os meus professores, tá, mas principalmente na aula de psicopatologia, quem já teve, levanta a mão aqui, né, ou quem já se deparou com essa pergunta, eu perguntava para minha professora, que eu me formei na PUC Campinas, tá bom, né? Eu tô vendo que não é tão difícil de identificar, porque a gente tem sintomas, né? A gente tem parâmetros, mas como que eu vou trabalhar em consultório? E ela me dizia,
A nossa formação aqui é geral. Depois que você escolher uma linha de trabalho, você vai aprender. Me formei, fui fazer minhas pós-graduações e formações e tal, e eu sempre com esse, né? Mas como eu vou trabalhar isso? Mas como eu vou trabalhar isso? Nem todas as formações respondem essa grande pergunta nossa. Como? Quando vocês leem um livro, quando vocês têm acesso a uma teoria, eu tenho certeza que muitos de vocês ficam com essa pergunta. Mas como eu vou trabalhar isso na prática? Então, sejam bem-vindos à psicologia, tá? Porque esse como ninguém conta, tá bom? Quem concordar comigo, coloca um sim aqui, levanta a mão, tá bom? Quem discordar também tem espaço, mas de toda a minha vivência, desses 20 anos na psicologia, o como, a resposta para o como é ouro em pó para a gente, né? Então, vamos lá. Eu tenho acesso a esses recursos, eu aplico esses recursos terapêuticos, essas vivências, esses exercícios, vocês na sua caminhada, né? Hoje a gente tem muito mais acesso à literatura, a recurso, a vídeo, a YouTube. Imagina, eu me formei em 2000, né? Nem tinha tudo isso. Ninguém tinha acesso a isso, nem existia telefones assim como os nossos, né? Era livro mesmo, era tirar xerox, né? De textos, enfim. Então, hoje vocês podem até ter acesso a mais recursos do que eu tive na época, tá? Mas, na minha vivência, eu acho que ainda é muito escasso na nossa profissão, ok? Olha, eu vou dar uma passadinha bem rápida, bem pinceladinha, porque eu não quero perder tempo de mostrar um recurso para vocês, na prática mesmo, tá? Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês darem uma olhadinha no site, como que ele ficou, tá? Antes disso, eu queria a gente fazer um agradecimento muito especial para o Eduardo, da NextGo, que nos ajuda com o nosso Instagram, com o nosso marketing. Por que eu estou fazendo, né, um agradecimento muito especial? Porque nós, psicólogos, estamos engatinhando ainda nesse ponto, né? Eu que já tenho um trabalho, ainda estou engatinhando, né? Eu imagino que muitos de nós estamos assim, né? Então, ele tem feito um trabalho muito legal para nós nesse sentido, ok? Deixa eu ver aqui como é que eu compartilho aqui o site, só um momentinho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, estão vendo? Sim? Esse aqui é o nosso site. Olha uma coisinha que eu quero mostrar para vocês. Então, vocês vão... Já está aqui. Vocês não precisam ser assinantes para cair nessa página. E olha o que eu quero mostrar para vocês. Aqui está toda a nossa história, todo o nosso trabalho, tá vendo? Pessoal, se alguém estiver fazendo pergunta pelo chat, eu não tenho acesso quando eu compartilho tela, tá? Eu vou responder no final. Aqui tem um vídeo explicativo, né? Nossa. Mas olha o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Nosso currículo. Aqui, olha, até o final do mês de maio, nós vamos deixar aberto na nossa plataforma, não precisa ser assinante, 3 vídeos, então tem esses 2, e este aqui embaixo, tá bom? De recurso terapêutico, aberto para degustação, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o nosso trabalho, mas para vocês também, desculpa, se beneficiarem dele, tá bom? Então, aproveitem, até o final de maio a gente vai deixar lá, e hoje tem mais um para vocês, ó, então, não é nem sorteio, né? Se vocês clicarem aqui em recursos clínicos, e aí só vai ter acesso a esse pedacinho aqui, né, quem for assinante, vocês podem escolher por tipo, exercício, vivências, livros. A gente dá um monte de livro aqui para trabalhar com o paciente, para indicar para o paciente, depois trabalhar com ele. Metáfora, aqui tem uns lançamentos, né? Ou vocês podem simplesmente ir caminhando aqui por palavra-chave, tem um monte de sugestão. Ou, tá vendo? Olha aqui a Netflix. Ir caminhando aqui, viajando. Aí vocês colocam aqui em carregar mais e vão procurando aquele assunto que faz sentido para vocês, para sua dúvida do momento, ok? Tudo bem, pessoal? É uma passadinha rápida pelo site e vamos lá ao recurso terapêutico? Então, vamos lá. Vamos lá, quem está acompanhando então a palestra, peguem caneta, peguem papel, algum lugar para anotar.
tá bom? Porque eu vou... antes de eu começar, o Adilson mandou uma pergunta aqui. Boa pergunta, da Fabiana Franco, né? Se esses recursos terapêuticos não seriam uma receita de bolo, né? E se essas questões seriam respondidas em uma supervisão. O recurso terapêutico, ele tem uma proposta. Como você vai ver aqui agora, que eu vou passar aqui como exemplo, você vai aplicar no seu paciente e o seu paciente vai trazer aquilo que é dele, né? E no final a gente dá sugestão de fechamento, tá? Então a receita de bolo é a aplicação. O que o seu paciente vai trazer, o que você vai trabalhar, onde você vai ter que aprofundar, é bem específico do seu paciente. E aí, se você precisar, é claro, tiver dúvidas e questionamentos, você pode partir para uma supervisão, tá bom? Então, a partir desse recurso terapêutico, você pode explorar um mundo que antes, muitas vezes, você não conseguia, tá? Ou não tinha acesso, ou aquele seu paciente não tinha aquela autopercepção daquele ponto. Eu costumo dizer que muitas vezes o nosso recurso terapêutico é como se a gente fizesse uma brecha, uma fenda numa rocha, né? Que antes estava uma rocha. A gente abre uma fenda e por lá a gente entra. Então, o recurso terapêutico pode ser para trabalhar alguma coisa. Lá, um dos 3 vídeos de recurso terapêutico que estão abertos lá no site, tem um deles que é de desenho, que chama Síntese dos Opostos. O desenho pode ver qualquer coisa, então não tem receita de bolo para desenho, tá? A gente ensina como aplicar, dá sugestão de fechamento, sugestão de aprofundamento, mas aí o que o paciente trouxer é muito particular da vida dele, tá bom? Então, Adilson, se você achar alguma pergunta pertinente aqui, vai me mandando que eu vou respondendo, tá bom? Podemos começar? Então, vamos lá. Tá bom. O Adilson falou para eu responder no final. Vamos lá. Esse recurso terapêutico tem o nome de planejamento de voo. Vocês vão entender por quê, tá? Porque ele usa a imagem simbólica de um avião para que a gente explore partes do paciente, ok? Essa apresentação aqui, gente, é a apresentação que está lá no site, tá? Eu só vou falar um pouquinho mais rápido pelo nosso tempo, tá bom? Que no site eu aprofundo mais, mas é essa apresentação aqui, hein? Tô trazendo certinho para vocês. Para qual paciente eu vou usar este recurso terapêutico? Pacientes que têm narrativa de mudança recente, que estão desorientados, que estão com falta de identificação dos seus objetivos, que até têm alguns objetivos, mas não sabem nem como é que vão chegar até lá, né? Aquela pergunta, onde eu desejo chegar, quando, né? Como chegarei até onde eu desejo? Aliás, como é que eu sei que eu cheguei até lá? Onde está minha força de enfrentamento? Onde está minha força de caminhar? Bom, então é para esse tipo de paciente. E por que eu escolhi esse recurso terapêutico para trazer aqui? Primeiro, que eu acho que ele é um recurso simples, é um recurso que todo mundo pode aprender, inclusive quem é estudante. É um recurso que se encaixava no nosso tempo também, tá bom? E é um recurso mais generalista, tá? Quais são os objetivos específicos deste recurso terapêutico? Eu sempre digo em todos os meus vídeos, autoconhecimento, né, e autopercepção. Aliás, sem autopercepção, o seu paciente não vai conseguir chegar no autoconhecimento. Ele vai ficar parado ali, enquanto ele não se autoperceber, enquanto ele não se autossentir, enquanto ele não perceber algumas coisas, ele não se ver, enquanto a terapia não for um espelho para ele, tá? Ele não vai conseguir ir para o primeiro passo de uma terapia, que é o autoconhecimento, tá? Também vai servir para organização e planejamento, para um processo de mudança, né, de desenvolvimento. Descobrir o que me dá força, para o seu paciente. Deixa eu tirar vocês aqui, que senão não enxergo. O que motiva esse paciente, o que dá força, o que equilibra, tá? Qual é o norte daquele paciente? E descobrir quem está no comando da vida desse paciente. Vocês vão ver por que eu coloquei isso como objetivo. Quando devo aplicar isso dentro do meu processo terapêutico, dentro do meu consultório, dentro da terapia?
tá? Então, tem alguns recursos que estão no nosso site que precisam de um tempo ainda de vínculo, de um tempinho de vínculo, a gente explica lá por quê. O da boneca matriosca, que está lá aberto no site, vai precisar de um tempinho maior, mas esse aqui não, tá? Esse aqui, durante o processo de psicoeducação, pode ser logo no início, inclusive pode fazer parte, né, da anamnese. Com ele, com este recurso, vocês podem fazer uma boa anamnese, inclusive, uma partezinha da anamnese pode ser através desse recurso terapêutico, bom? Como que eu vou aplicar esse recurso terapêutico? Que recursos eu preciso, né, físicos? Você pode usar um papel impresso, e lá no site, quem é assinante, a gente já deixa as guias só para imprimir, tá? Eu posso desenhar numa lousa, quem é da psicanálise contemporânea tem lousa no consultório. Eu posso usar um flip chart, eu posso usar uma prancheta, tá? E para quem estiver no online, né, os assinantes do site, a gente já deixa essa guia aí, ele já compartilha a tela com o paciente dele e já manda por WhatsApp ou por e-mail para o paciente dele imprimir em casa e preencher, tá bom? Todos os nossos recursos terapêuticos lá no site estão adaptados para o online, tá bom? Vamos lá. A primeira partezinha aqui do recurso é essa folhinha, onde nós usamos a imagem de um avião e o percurso que esse avião faz, né, o simbolismo do avião, como uma oportunidade de reflexão para aquele paciente. Então, se o seu paciente está naquele processo de mudança, está perdido e tudo mais, eu peço para ele, num lado da folha, escrever qual é a origem deste avião. Vamos supor que eu fosse a paciente, meu nome é Renata. Então, esse avião se chama Renata, né? Qual é a origem deste avião? Porque todo avião faz uma viagem. Ele sai de uma origem e vai para um destino. Se o paciente está num processo de mudança, ele está fazendo uma viagem. Ele está saindo de uma origem e ele está indo para um destino, certo? Então, eu peço para ele anotar lá, né? Onde ele está agora? Qual a origem dele? Até para ver se ele se auto-percebe ou ele sabe onde ele está, né? Onde que ele está agora? Quais são os conflitos dele no momento? Quais são os questionamentos dele no momento? Quais são os desafios? Olha lá, principais dificuldades, principais demandas, principais conflitos, principais desafios. E aí eu peço para ele até setorizar. Alguns pacientes precisam, né, de mais exemplos. Então, vamos lá, escreve no financeiro, escreve na saúde, escreve no emocional, escreve no social, escreve tudo isso no familiar. Quais são as emoções que você está tendo no momento? Ah, estou tendo muita angústia, estou tendo muita culpa, né? Estou tendo muita ansiedade. Escreve lá, tá? Esse exercício pode ser feito durante a sessão, ou, se vocês preferirem, ele pode fazer em casa, entre uma sessão e outra, tá? Eu, particularmente, sempre gosto que o paciente faça os exercícios na sessão. Eu quero ver. Eu quero ver se ele se mexe, eu quero ver se ele se coça, né? Porque para nós, tudo é material, é ou não é? Eu quero ver se ele escreve e apaga 1000 vezes, eu quero ver se ele se emociona, eu quero ver se ele tem dúvida, eu quero ver se ele tem resistências. Então, eu gosto de fazer o trabalho sempre em consultório, bom? Ah, mas meu paciente não deu tempo naquela sessão. Pode dar para casa, mas você colhe depois como que foi, o que você sentiu, enfim, tá bom? E aí eu peço para ele fazer essa setinha, né? E vamos lá. Se você está assim hoje, qual é o seu destino? Onde você quer chegar, né? Quais são as principais superações que você tem que ter? Quando você quer chegar? Tem que quantificar, gente. Tem que quantificar, né? Olha, a gente está ajudando o nosso paciente a traduzir o momento dele, certo? Como ele vai chegar lá, quando ele vai chegar, onde ele quer estar exatamente, né? E aí, de novo, se ele quiser, ele pode dividir ali entre financeiro, emocional, saúde, familiar, tá bom? Tá vendo? É uma receita de bolo, mas não é, né? É uma receita de bolo, a aplicação, a condução, mas o que ele vai trazer é muito pertinente dele. E como vocês vão trabalhar isso, que pontos eu quero aprofundar, e por que ele, às vezes tem paciente que não consegue escrever nada no destino, ele só sabe que ele está em mudança. Poxa, então eu como terapeuta tenho que ajudar o quê? Ele está completamente perdido, certo? E
O exercício que vem, né, que eu costumo dizer que é atrás da folha, né, quando eu imprimo, para mim, eu imprimo frente e verso, então eu imprimo essa atrás e a outra na frente, que eu vou mostrar para vocês. Se ele não conseguir preencher, a próxima folha vai ajudá-lo, tá? Vamos lá. Então, eu venho de novo com a imagem do avião, tá bom? Então, lá, uma pitadinha aí do simbólico, né? Eu adoro Jung, adoro tudo que é simbólico, particularmente. Então, eu venho com o simbolismo do avião, deixa eu só tirar vocês aqui, senão eu não enxergo. Não sei se vocês também estão com esse probleminha aqui da imagem de vocês. Então, vamos lá. Eu posso dar essa folha impressa para o paciente, para que ele vá preenchendo, e aí, ó, aqui a próxima folha, eu deixo também disponível no site lá, só para o terapeuta imprimir e o paciente escrevendo aqui, tá? Essa aqui é a guia do terapeuta, do psicólogo, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu peço ou para o paciente desenhar, e vocês já estão percebendo, né? Eu prefiro que o meu paciente desenhe, porque para mim tudo é material, né? Um avião com uma asinha pequenininha, uma turbina enorme, tudo faz sentido, tá bom? Então, eu gosto de um trabalho tanto quanto mais livre possível, tá bom? Então, eu peço para o meu desenhar, mas quem preferir, eu deixo a guia aí também, tá bom? E aí eu peço para o meu paciente preencher esses itens que estão aí, né? Só que falando dele. Então, este avião, lembra que eu falei? Se eu sou a paciente, meu nome é Renata, esse avião se chama Renata, tá bom? Renata, já que esse avião se chama Renata, quem está na cabine de comando do seu avião? Quem está na cabine de comando tem a direção, o manche, né? Não é assim? Se eu estiver falando errado, depois vocês me corrijam. Quem está com o manche desse avião na mão? Né? Quem é o piloto desse avião? Quem que é o copiloto? Qual que é a velocidade desse avião? Olha só, não é para o paciente de vocês responder o que que ele acha que ele tem que escrever. Não, é para ele responder o que é hoje, como ele se sente hoje. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui da cabine de comando só para vocês entenderem. Tem pacientes que escrevem assim: nossa, Renata, essa resposta me pegou, porque eu cheguei à conclusão que quem está na cabine de comando da minha vida é o meu trabalho. Eu só tiro férias quando o meu trabalho permite, eu só estou com a minha família quando o meu trabalho me permite, eu só cuido da minha saúde quando o meu trabalho me permite, né? Então, eu não tinha percebido isso até então, né? Estou chocado. E eu estou no copiloto de tudo isso, minha família está lá nos passageiros, né? Então, falando de piloto, copiloto, e aí o paciente pode responder ele pode colocar os pais como piloto, ele pode colocar o cônjuge como piloto, Jesus, enfim, não tem resposta certa nem errada, tá? É muito importante que você oriente o seu paciente a responder o mais genuinamente possível. Aí sim vai fazer sentido, tá vendo? É uma receita de bolo, mas não é, tá vendo? E aí você depois, no final, a gente vai mostrar aqui, vai trabalhar todas as respostas possíveis, tá bom? Qual a velocidade desse avião? Tá indo rápido demais? Né? O que acontece com um avião que vai rápido demais? Se desintegra, né? Quebra, chega antes. O avião não pode chegar antes no aeroporto, ele tem um horário para descer. Tem uma velocidade certa para fazer uma viagem, né? E aí, pessoal, vocês vão pedindo para o paciente de vocês preenchendo ponto a ponto aqui todos esses elementos. Nosso tempo não permite que eu aprofunde a explicação em cada pontinho desses aqui, tá bom? Mas a mesma coisa, asas. Qual que é asas do avião? Qual que é o simbolismo de uma asa, né, de um avião? Trazer equilíbrio. O que traz equilíbrio na sua vida? Perguntar para o paciente. O que te equilibra? Não sei. Tem paciente que não consegue responder um item. Não conseguiu responder? Não responda, porque isso é uma resposta, certo? Olha, vou até aqui entre parênteses, né? Todos os recursos terapêuticos que eu leio, que eu desenvolvo, que eu aprendo, eu aplico em mim primeiro, tá bom? Então, né, só cá entre nós, em casa de ferreiro, espeto às vezes é de pau, né? Apliquem em vocês mesmo, tá bom? Esse exercício. Então, vamos lá. Turbinas ali embaixo, né? A turbina é uma
uma metáfora da motivação. O que motiva esse paciente? O que faz com que ele diga que é para isso que eu vivo? Né? Por isso que meus olhos brilham, né? Não vou conseguir me aprofundar aqui em cada um, tá bom? Dando mais exemplos. Passageiros, quem que esse paciente está levando na viagem dele? Está considerando a família inteira? Está lotado. É o vizinho, é o chefe, é a cunhada, é a sogra, está lotado, ou ele não está levando ninguém nessa trajetória dele. Ele está indo sozinho, não está levando ninguém, entende? E aí eu posso falar, né, de pessoas, de apego, de dependência. Não tá aqui desenhadinho, né, porque nesse desenho não tinha, mas o trem de pouso, tá? O trem de pouso gente, trem de pouso baixa quando o avião tem que pousar, né? Então vamos lá, como é que eu sei que eu tenho que baixar meu trem de pouso, parar, recalcular a rota, né, e voltar ao voo outra vez? Quais são os indicadores? Vou dar exemplo. Eu, Renata, quando eu começo a ficar doente, quando eu não tenho tempo para estudar, porque eu gosto muito de estudar, quando eu começo a ficar muito irritada, quando eu não tenho tempo para minha família, opa, pode parar. Eu já sei. Pode parar, que você fez escolhas erradas, você está equilibrando mal a sua vida, tá bom? Não tá legal. Isso é meu, particular meu, né? E eu ia falar para o seu passageiro, o seu paciente vai trazer aquilo que é muito particular dele, tá? Bagageiro, a mesma coisa. Como que tá o bagageiro? Tá cheio de coisa? O que você tá levando aí? Tá levando crença limitante? Quais? Tá levando traumas? Quais? Tá levando culpas? Muitas? Quais? Escreve tudo. Tá levando muita opinião alheia aí na sua viagem? Gente, avião com muita carga fica pesado. Tem avião que nem decola, com tanta carga que tem. Proibido, né? E por último, o leme, né? Que é aquilo que simbolicamente vai dar direção, vai dar um norte para aquele paciente. Né? Qual seria um norte? Renata, a ética na minha vida é o que me norteia. É o amor, é a felicidade. É a religião, tá? Não tem resposta certa e errada. Tem a resposta que o seu paciente vai dar, e em cima dessa gama de respostas que ele der, a gente faz uma sugestão de fechamento aqui, tá bom? Sugestão do que explorar no fechamento, ok? Vamos lá? Essa aqui, então, é a guia que a gente deixa para os terapeutas assinantes. E aqui, eu estou preocupada com o tempo, estou olhando aqui, né? Para não passar muito. A gente deixa uma sugestão de fechamento e conclusão. Primeira coisa, explora o máximo, faça o máximo de perguntas, explore a riqueza desse recurso terapêutico com o paciente de vocês, tá bom? E a gente deixa outras sugestões aqui. O que eu sempre gosto de perguntar: o que sentiu enquanto fazia o exercício? O que sente ao ver esse avião preenchido com um monte de coisa que ele nem tinha noção? O que está causando nele? O que ele descobriu sobre si mesmo que ele não tinha percebido? O que ele não está gostando de ver ali? O que ele está gostando de ver? Por quê? Né? Qual a origem desses pontos que está desagradando ele? Isso aqui veio do meu pai, ou isso aqui veio da minha mãe, eu introjetei isso no trabalho, né? Se ele não sabe a origem, a gente vai ajudá-lo a achar a origem, né? Quais são os impactos disso tudo no dia a dia dele, no relacionamento, no trabalho, na felicidade, na qualidade de vida dele como um todo, né? Desde quando esses pontos estão assim? Por quê? Tá vendo? São sugestões de explorar. E, gente, eu aqui no meu consultório, eu vou lá no fundo, né? Eu vou lá no magma da terra. Eu cavoco mesmo, porque tá vendo como eu disse que o recurso terapêutico às vezes é uma oportunidade de entrar. É uma fenda na rocha que a gente faz para a gente entrar naquilo que estava fechado como rocha, né? E esse é um recurso terapêutico simples, tá bom? Um dos mais simples lá do site, por isso que a gente trouxe aqui. Então, dá para pintar e bordar com recurso terapêutico, aprofundar muito, trabalhar muito, o paciente fica muito feliz, indica para outras pessoas a terapia, tá? Mas vamos continuar aqui, né? Como que a gente pode usar tudo isso, todas essas informações na jornada dele? Coloquei até uma estrada aqui, né? O que eu preciso ser desenvolvido, né, na terapia para o sucesso dessa jornada? Quais recursos, estratégias, o nosso papel como terapeuta, como psicólogo aí, né, desenvolver recursos, desenvolver estratégias de enfrentamento. E aí você pode aprofundar tudo isso de acordo com a sua abordagem que você escolheu, que você se formou, que você mais se identifica. Ok? Pessoal,
Essa era a minha intenção, né? Dar esse gostinho para vocês de saber o que é o recurso terapêutico, e dar recurso terapêutico para vocês trabalharem, nem que vocês sejam estudantes e estejam trabalhando com vocês mesmos. Aliás, né? Eu atendi desde a metade do meu 4º ano para frente, então 1 ano e meio na faculdade eu atendi, e já usava recursos terapêuticos naquela época, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido um pouquinho a nomenclatura dos recursos terapêuticos, tá bom? E vou, então, abrir nesse momento para perguntas, tá? Eu só vou parar de aqui compartilhar, ok? Para que vocês possam me ver. Desculpe se eu falei muito rápido, mas eu quis colocar Brasil dentro de São Paulo, né, para trazer conteúdo para vocês, para ajudar quem está precisando, para trazer ferramenta de atendimento, tá bom? Vamos lá, ó. Vão mandando aqui no chat, o Adilson vai selecionando, mas eu tenho algumas perguntas aqui, da Laura Regina. Os recursos terapêuticos também podem ser usados online? Sim, todos estão adaptados, tá bom? Da Giovana Cortez. Os recursos terapêuticos podem ser usados em qualquer abordagem? Qualquer abordagem. Vocês viram ali? Eu não estou falando de abordagem nenhuma, certo? Cada um depois vai aprofundar na sua própria linha, naquela abordagem que se identifica, que escolheu para se aprofundar e para trabalhar, tá bom? Os junguianos vão lá para os simbólicos, né? O pessoal da TCC vai mais para o treino de novas habilidades, enfim, tá bom? Muito bem, gostaria de fazer mais alguma consideração, Renata? Não, é isso mesmo, né? Agradecer a presença de todos, esperar que todos, né, tenham se beneficiado desse conhecimento e desejar que a próxima palestra seja muito boa para vocês. Então, muito bem, parabéns aí, Renata, pela sua exposição, parabéns mesmo. Obrigada. A Renata trouxe aí um tema interessantíssimo, né, para nós discutirmos na noite de hoje, e a gente agradece às várias pessoas, as mais diversas regiões do Brasil, que também estão acompanhando, né, acompanharam a palestra da Renata e estão aqui conosco nesta noite de hoje. Então, a Renata discutiu com a gente, né, empreendedorismo na psicologia, consultório Play, né, com a psicóloga Renata Schroeder. Muito bem, Renata, parabéns. Tá bom?